Na trilha, Grande Medrosa descobriu, para sua surpresa e profunda alegria, que o caminho não é de todo aterrador, como fora em antecipação. Escabroso, sim, e escorregadio, além de tremendamente estreito, mas o fato de estar presa por meio de uma corda às fortes companheiras dava-lhe segurança. Também o cordial do espírito de graça e conforto, do qual tomou algumas gotas, livrou-a da sensação de vertigem e desmaio pelo que passou a olhar para o temível precipício. Além do mais, durante a primeira meia hora de subida, o arco-íris ainda brilhava sobre elas. E embora o pastor houvesse já desaparecido de vista, Grande Medrosa tinha a agradável sensação de que ele estava ao lado delas. Logo depois da partida, tiveram de parar num pequeno nicho da rocha, em um dos trechos mais difíceis. Enquanto Tristeza sondava o caminho em frente e Sofrimento esperava na retaguarda, Grande Medrosa descansava. Ela não olhava para baixo, a não ser que a isso fosse obrigada. Mas, de repente, ao fazê-lo, sentiu-se grata por haver o pastor ordenado que começasse a subida naquela tarde, antes da noite, pois sentadas nas rochas lá embaixo estavam 5 de seus inimigos, olhando na direção delas e fazendo-lhe caretas horríveis com fúria e despeito. Na verdade, ela se sobressaltou a perceber que a autopiedade, que parecia sempre o menos feio e o menos perigoso deles, curvou-se, apanhou uma pedra aguda e a atirou com toda a força contra a Medrosa. Felizmente estavam fora do alcance da pedra, que caiu num desfiladeiro próximo. Grande Medrosa sentiu-se aliviada quando Tristeza puxou gentilmente a corda, avisando-a que podiam continuar a caminhada. Ela se lembrou da advertência do pastor sobre a possibilidade de encontrar os inimigos de novo na subida. Como conseguiram alcançar o Monte Injúria? Ela não sabia, a menos que tivesse usado outro caminho. Assim, as 3 subiram o mais alto possível, enquanto as sombras dos penhascos se estendiam sobre a planície embaixo, e o sol pairava em seu fulgor de glória acima do deserto e do grande mar. Da altura que haviam alcançado, podiam ver plenamente o mar a oeste, ao longo das praias por onde haviam passado. A trilha que subiam às vezes voltava um pouco, depois avançava, rodeando os penhascos. Embora o caminho fosse cheio de interrupções, em alguns lugares, Grande Medrosa sentiu-se tremendamente aliviada ao perceber que já estava à altura do abismo, apontado por covardia, o qual tanto o havia amedrontado antes. Chegaram àquele lugar já quase de noite. Sobre o abismo havia uma espécie de ponte e uma corda presa de ponta a ponta à rocha, com aros de ferro, formando uma espécie de corrimão a qual poderiam apoiar-se durante a travessia. A corça e o cervo, naturalmente, desdenhariam tal auxílio, pois poderiam saltar o abismo como se isso nada lhe representasse. Entretanto, mesmo com o corrimão a ampará-la, Grande Medrosa dava os passos com cautela, tentando apagar da imaginação o quadro que covardia lhe havia pintado desse abismo. Por causa das experiências amargas, ela sabia que os quadros, ou figuras jogadas no fundo da imaginação, poderiam parecer muito mais preocupantes e terríveis do que a própria realidade. Depois de transporem a ponte a salvo, entraram numa estreitíssima garganta, quase invisível lá de baixo. Logo à frente estava o lugar de descanso, acerca do qual o pastor havia falado, uma pequena gruta, onde deveriam passar a noite. Com grande alívio e gratidão, ela entrou e examinou a gruta. Da altura em que se achavam, não conseguiam olhar diretamente para baixo, mas era-lhe possível avistar o deserto e o mar distante. Na escuridão do céu, a lua erguia-se, espalhando sua claridade prateada.
e as primeiras estrelas apareciam como fracos luzeiros. Na caverna, pedras achatadas formavam rústicos assentos e mesa, e no chão empilhadas, a um lado havia peles de carneiro, que lhe serviriam de cama. Não longe da estrada da caverna, as caminhantes avistaram pequenas quedas d'água, descendo pelo penhasco, e para lá se dirigiram a fim de se refrescarem. Tristeza e sofrimento abriram 2 pacotes de pão, frutas secas e castanhas, alimentos que o pastor lhe havia entregue ao pé do desfiladeiro, e alegremente mataram a fome. Depois, vencidas pelo cansaço, deitaram-se nas camas improvisadas e caíram num sono profundo. Grande Medrosa despertou com a primeira luz do amanhecer. Levantando-se, e foi à entrada da gruta. À fria luz do alvorecer, ela não pôde deixar de sentir o cenário de grande desolação e de desenrolar diante de seus olhos. Tanto quanto a vista podia alcançar, nada havia a não ser a planície vazia e o mar com suas rochas e penhasco. A agradável região de floresta, deixada para trás, estava agora fora do alcance da visão. E em toda a área descoberta não se via uma só árvore, somente arbustos escassos. Quanta desolação! Pensou Grande Medrosa. As rochas, na verdade, pareciam cruéis. Era como se estivessem prontas a destruir qualquer coisa que caísse sobre elas. Nada poderia crescer em toda aquela extensão. Nesse instante, ela olhou para o penhasco acima de sua cabeça e vibrou de surpresa e deleite. Numa pequena fenda da rocha, onde pequenas gotas da queda d'água ocasionalmente chegavam, estava uma única planta com somente 2 ou 3 folhas. Um caule frágil, quase como um fio de cabelo, surgiu entre as folhas. No caule havia uma flor, de um vermelho sangue, que se erguia como lâmpada de fogo aos primeiros albores do amanhecer. Grande Medrosa, extasiada, olhou por alguns momentos para a plantinha que, na sua ânsia de sair à luz, parecia forçar as paredes rochosas que a aprisionavam. Embora apertada, suas raízes e folhas insistiam em sustentar o botão que erguia a face já aberta para o sol, na forma de afogueada flor, como uma chama de alegria. Ao olhar para ela, Grande Medrosa perguntou, como antes fizera no deserto: qual o seu nome, pequenina flor? Na verdade, nunca vi outro igual a você. Naquele momento, o sol tocou a pétala vermelha cor de sangue, de modo que brilharam com mais intensidade do que nunca, e em um suave sussurro ouviu-se de suas folhas: meu nome é Pagando Preço, mas alguns me chamam Perdão. Naquele momento, Grande Medrosa lembrou-se das palavras do pastor: ao subir o penhasco, você descobrirá a 2ª letra do alfabeto do amor. Comece a praticá-la imediatamente. Ela olhou para a florzinha e tornou a perguntar: por que a chamam assim? Uma vez mais, um risinho passou farfalhando pelas folhas e Grande Medrosa ouviu-a dizer: fui separada de todos os meus companheiros, exilada do meu lar, trazida a este lugar e aprisionada nesta rocha. Não por minha escolha, mas pelo trabalho de outros que se foram e a que me deixaram suportando os resultados do que haviam feito. Nasci e não tenho desfalecido, continuou a florzinha. Não tenho cessado de amar. Isso me ajuda a sair da cavidade da rocha e olhar diretamente para meu amor, o próprio sol. Veja agora, nada há entre meu amor e meu coração. Nada há ao meu redor que possa afastá-lo de mim. Não há flor alguma em todo o mundo mais abençoada e mais completa que eu, pois como criança inocente
Olho o meu amor e digo: a ninguém tenho no céu senão a ti. Ninguém há sobre a terra que eu desejo senão a ti. Grande medrosa olhou para a chama brilhante de sua cabeça e um desejo mesclado de inveja penetrou-lhe o coração. Ela sabia o que tinha de fazer. Ajoelhou-se na trilha estreita, abaixo da flor prisioneira, disse: ó meu Senhor, olha para mim, eu sou tua pequena serva, pagando o preço. Naquele instante, um fragmento da rocha que prendia as raízes da flor se desprendeu e caiu-lhe aos pés. Ela apanhou-o e guardou com carinho na mochila ao lado das outras 7 pedras. Levantou-se e retomou a gruta. Tristeza e sofrimento a esperava com farto suprimento de pão, passas e castanhas. Depois de haverem dado graça e comido, prenderam-se de novo na corda e continuaram a subida. Depois de algum tempo, alcançaram um lugar muito escabroso, escorregadio, e lá a Grande Medrosa teve a primeira queda, ferindo-se bastante nos fragmentos de rocha. Foi muito bom estar presa à corda, pois grande terror se apossou dela, fazendo-a tremer ao pensar que poderia ter sido despedaçada lá embaixo, se não estivesse bem presa. Perturbada por esse pensamento, viu-se tão tomada de pânico que tudo o que fez foi encostar-se na rocha, chorar e gritar às companheiras que estava a ponto de desmaiar e com medo de cair. Imediatamente tristeza à frente segurou firme a corda e sofrimento atrás aproximou dela, abraçando-a, e disse prontamente: tome umas gotas do tônico cordial que o pastor lhe deu. Grande Medrosa estava tão fraca e assustada que apenas conseguiu deitar-se nos braços de Tristeza e murmurar: não sei onde está o frasco, não consigo mover-me para apanhá-lo. Então o sofrimento abraçou Grande Medrosa, já quase desmaiada, apanhou o frasco e pingou algumas gotas nos seus lábios entreabertos. Dentro de alguns minutos, a cor voltou-lhe às faces e a crise começou a passar, mas ainda não conseguia mover-se. Tomou mais do espírito da graça e confortou, e começou a sentir fortalecida. Então Tristeza gentilmente encurtou a corda de forma que pudesse alcançar a mão de Grande Medrosa, e assim de novo se puseram a subir. Entretanto, como na queda Grande Medrosa ferira ambos os joelhos, só com grande dificuldade podia manquejar, com muito sofrimento, dor e gemidos contínuos. Suas companheiras foram muito pacientes e o progresso lento, mas era necessário grande esforço, pois deveriam alcançar o topo do precipício antes do anoitecer, visto que nenhuma outra gruta havia em que eu pudesse descansar. Sofrimento, afinal, debruçou-se sobre ela e perguntou: Grande Medrosa, que fez a deixar a gruta esta manhã e sair a andar sozinha? Grande Medrosa lançou-lhe um olhar assustado e disse num sopro de dor: eu observava uma flor que nunca vira antes, crescendo na rocha, ao lado da queda d'água. Que flor ela era? Insistiu muito gentilmente. Era pagando o preço. Respondeu com voz baixa, mas alguns a chamam de perdão. Por alguns momentos, Grande Medrosa permaneceu calada, lembrando-se do altar que erigira e culpando-se por não estar praticando a nova e difícil letra do alfabeto do amor. Então disse: será que ajudaria colocar umas gotas do cordial em meus joelhos? Podemos tentar, disseram juntas Tristeza e Sofrimento. É uma excelente sugestão. Pingaram umas gotas em ambos os joelhos e quase no mesmo instante o sangramento cessou e a dor desapareceu. Suas pernas, entretanto, continuaram fracas, obrigando a coxear, mas mesmo assim tentaram continuar com passos mais rápidos. À tardinha chegaram ao final daquele horrível ascensão e viram-se numa floresta de pinheiros com gramados e amoreira silvestre crescendo às margens do caminho. E o desfiladeiro, que parecia intransponível, tinha ficado para trás. Descansando
assentadas sobre troncos de madeira, ouviram uma voz cantando bem no lado. Formosa és tu, amada minha, somente em ti manchas não há. Ó, vem comigo aos altos montes, lindas vistas, olhar de lá. Antes que o dia amanheça, antes que as sombras se vão, subamos até as montanhas, de onde o cheiro de incenso nos vem. Vem comigo, amada minha, até o Líbano comigo vem, sobre os cumes do Senir, de Amana e do Hermon. A morada dos leões, onde leopardos vivem. A visão do alto é clara, terra pronta para conquistar, do amor que se declara. Cantares 7 e 8. Vindo ao encontro delas, por uma clareira entre as árvores, surgiu o pastor em pessoa. Deus te abençoe.